Minha esposa traiu com um homem que ela acreditava ser superior a mim e minhas filhas tomaram o lado dele até que, em um momento, tudo foi exposto e o mundo delas desabou. Eu, um homem de 38 anos, estava casado com Vanessa, uma mulher de 36 anos, há 15 anos. Temos uma filha chamada Zoe, que tem 19 anos. Isso vai ser longo, então pegue uma cerveja. Vanessa e eu nos conhecemos no nosso terceiro ano da faculdade. Eu estava batalhando em um programa de engenharia, vivendo à base de ramen e energéticos. Ela era uma estudante de pedagogia, que de alguma forma me achou interessante, apesar do fato de eu ser basicamente um zumbi ambulante na maioria dos dias. Desde o início, a gente se dava bem. Ela era extrovertida, organizada e até ria das minhas piadas horríveis. Eu era o tipo quieto que planejava tudo com antecedência. De alguma forma, funcionava. Depois da formatura, nos casamos em um local pequeno, com talvez 50 pessoas lá. Os pais dela ajudaram um pouco, mas nós pagamos a maior parte sozinhos, já que meus pais não estavam exatamente nadando em dinheiro. 2 anos depois, Zoe chegou. Foi uma ótima coincidência, na verdade. Vanessa acabará de terminar seu diploma de ensino e eu havia conseguido um trabalho de nível inicial como engenheiro em uma empresa no centro da cidade. O salário era decente para um cargo inicial, cerca de $48.000, mas as horas eram brutais. 60 a 70 horas semanais eram o padrão, às vezes eu ficava no escritório até às 2 da manhã durante os períodos de pico. Vanessa e eu conversamos e decidimos que ela ficaria em casa com Zoe ao invés de pagar por uma creche. Fazia sentido financeiramente, já que a maior parte do salário dela com o ensino seria consumida pela creche, e ambos queríamos um dos pais em casa. Aqueles primeiros anos foram difíceis, mas bons. Sabíamos que tínhamos essa casinha pequena em um bom bairro com boas escolas. Nada de extravagante, 3 quartos, um banheiro e meio, precisava de reformas, mas era nossa. Eu chegava em casa exausto, e Vanessa já tinha o jantar pronto. Ela me dava 30 minutos para descomprimir e depois me entregava Zoe para o tempo de papai enquanto ela limpava a casa. Nos fins de semana, eu cuidava de Zoe para que Vanessa pudesse ter um tempo para si mesma e a gente fazia projetos na casa juntos enquanto ela dormia soneca. Eu ralei muito naquela empresa, peguei todos os trabalhos que ninguém queria, trabalhei nos feriados quando necessário, e as promoções começaram a chegar. De engenheiro júnior a engenheiro de projetos, de líder de equipe a gerente de projetos. Aos 8 anos de casamento, eu havia mais que dobrado meu salário para cerca de $110.000. Conseguimos mudar para uma casa melhor em um bairro mais bonito. Nada extravagante, mas com certeza uma melhoria. 4 quartos, com um quintal para Zoe brincar, boas escolas por perto. Lembro do dia que fechamos o contrato da casa. Vanessa estava chorando de felicidade, dizendo quanto estava orgulhosa de todo o meu trabalho árduo. Falamos sobre nossos planos para o futuro, como pagaríamos a casa mais rápido, talvez comprássemos uma cabana de férias algum dia, e como ajudaríamos Zoe com a faculdade, para que ela não ficasse atolada em dívidas estudantis, como nós ficamos. Naquele dia, me senti o homem, providenciando para minha família de uma maneira que meu próprio pai nunca conseguiu. Zoe era uma verdadeira garota do papai naquela época. Mesmo com minhas horas insanas, eu me certificava de reservar um tempo para ela. Ela ficava esperando pela janela o meu carro chegando, mesmo quando eu chegava às 9 da noite. Os fins de semana eram nosso tempo. Eu a ensinei a pescar naquele pequeno lago perto de nossa casa, como trocar um pneu quando ela tinha uns 10 anos. A menina tinha mãos pequenas, perfeitas para pegar aquelas porcas da roda. Ajudava com os deveres de matemática, fazíamos projetos científicos juntos, 3 anos seguidos. Construímos esses modelos legais de vulcões que realmente funcionavam, e um deles ganhou o primeiro lugar todos os anos. Nosso casamento não era perfeito. Não me entenda mal, tivemos brigas. Às vezes eu perdia coisas importantes por causa do trabalho, Vanessa ficava brava por eu estar emocionalmente distante ou sempre trabalhando, mas sempre resolvíamos tudo. Pelo menos eu pensava que sim. Olhando para trás, vejo que estava mais desconectado do que imaginava. Quando você trabalha 12 a 14 horas por dia, não sobra muita energia emocional. Mas eu achei que Vanessa entendia isso, que eu estava me matando no trabalho por nós, não porque eu queria perder um recital de dança ou qualquer coisa do tipo. Achei que tínhamos um acordo tácito, eu proveria a estabilidade financeira, a casa, o fundo para a faculdade, a segurança, e ela cuidaria da casa, das questões emocionais, fazendo nossa casa um lugar que eu realmente quisesse voltar depois daqueles longos dias. Funcionou por quase 15 anos. Eu pensei que éramos sólidos.
Estava tão errado. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu cerca de 8 meses atrás. Olhando para trás, provavelmente havia sinais antes disso, mas eu estava tão ocupado no trabalho que não percebi. Nesse ponto, eu já era gerente de projetos sênior, ganhando cerca de $135.000, mas ainda fazendo 60 horas semanais, tentando conseguir a promoção para diretor, o que me levaria para cerca de $175.000. O dinheiro extra garantiria totalmente a faculdade de Zoe, para que ela não precisasse de empréstimos, e nos daria uma margem de respiro para começar a economizar sério para a aposentadoria. Comecei a perceber que Vanessa estava se arrumando para as tarefas mais simples. Maquiagem completa, cabelo feito, roupas novas só para ir ao supermercado ou qualquer coisa. No começo, pensei, que bom, ela está cuidando de si mesma, mas depois ficou estranho. Ela saía às 10 da manhã para fazer compras e voltava às 3 da tarde com uma única sacola de compras, ou ela tomava café com uma amiga e a coisa durava 5 horas. A programação dela mudou completamente também. De repente, as aulas de yoga que antes duravam 1 hora, agora duravam 3. O clube do livro que antes se reunia uma vez por mês, passou a se reunir toda semana, e essas reuniões se estendiam das 7 da noite até meia-noite. As noites de garotas começaram a acontecer 2 vezes por semana, ao invés de 1 vez por mês. Eu não pensei muito nisso, porque eu estava trabalhando horas extras pesadas para terminar esse projeto gigantesco para um cliente, o que basicamente garantiria minha promoção. Mas a parte financeira começou a ficar realmente estranha. Os extratos do nosso cartão de crédito mostravam todas essas cobranças em restaurantes em partes da cidade que ela alegava que nunca ia. Quando perguntei sobre uma cobrança de $120 em um restaurante no centro da cidade, ela dizia que era um erro ou que ela havia ido lá para o aniversário da Jéssica. Mas depois eu via postagens no Instagram de Jéssica naquele dia mostrando que ela estava em um lugar completamente diferente. As compras de Vanessa também estavam saindo do controle. Ela gastou $500 na Nordstrom, mas eu nunca via nenhuma roupa nova. As viagens de fim de semana com as garotas, que antes aconteciam 1 vez por ano, agora aconteciam a cada 2 meses, cada uma custando $1.000 ou mais. Quando eu trazia à tona os gastos, ela ficava super defensiva, dizendo que eu estava tentando controlá-la, ou que eu não queria que ela se divertisse enquanto eu estava sempre trabalhando. Clássico Darvo: negar, atacar, inverter vítima e agressor. Eu recuava, porque tecnicamente nós podíamos bancar, eu estava ganhando bem, mas o padrão estava ficando bem suspeito. O comportamento de Zoe também mudou drasticamente. A menina que costumava me esperar, agora mal levantava os olhos do celular quando eu chegava em casa. Ela começou a se tornar super secreta com a mãe, trocando olhares como se tivessem uma piada interna da qual eu não fazia parte. Ela começou a fazer esses pequenos comentários, como: deve ser bom ganhar tanto dinheiro, ou o papai nunca está em casa mesmo, então quem se importa com o que ele pensa? A sensação de direito ficou muito forte. Zoe começou a esperar coisas absurdamente caras, roupas de grife, o iPhone mais novo no dia do lançamento, ingressos para shows que custavam centenas de dólares. Quando eu sugeri que ela arrumasse um emprego de fim de semana, como eu fiz na faculdade, Vanessa imediatamente bloqueou a ideia, dizendo que ela precisava se concentrar na educação dela, que não queríamos que ela passasse pelas dificuldades que nós passamos. De alguma forma, eu me tornei o vilão por sugerir que uma jovem de 19 anos aprendesse um pouco sobre ética no trabalho. Enquanto isso, meus extratos de cartão de crédito mostravam Zoe gastando $100 na Sephora ou $300 em restaurantes chiques dos quais eu nunca tinha ouvido falar. As histórias delas também começaram a se contradizer. Vanessa dizia que elas passaram o dia fazendo compras, mas Zoe acabava deixando escapar que tinham ido a um restaurante à beira do lago. Elas começaram a ter essas conversas sussurradas que imediatamente paravam quando eu entrava no cômodo. Eu notei tudo isso, mas me convenci de que estava sendo paranoico ou que era só coisa normal de mãe e filha. Depois de 15 anos de casamento, você supõe que confia na sua esposa, certo? Além disso, eu estava tão focado em conseguir a promoção que não tinha energia mental para processar o que estava acontecendo. Grande erro. Como se revelou, tudo desabou cerca de 3 meses atrás. Eu estava lutando contra uma dor de cabeça insuportável naquela manhã. Minha equipe tinha acabado de terminar aquele projeto gigantesco que mencionei, então meu chefe me disse para tirar o resto do dia de folga e descansar. Era a primeira vez que eu saía do trabalho mais cedo em provavelmente 2 anos. Não avisei a Vanessa que estava indo para casa, em parte porque minha cabeça estava tão doendo que eu mal conseguia enxergar, mas também porque eu imaginei que ela estaria gastando meu dinheiro por aí mesmo.
Cheguei na nossa garagem por volta das 13 horas. Eu estava subindo para tomar um remédio e deitar, quando ouvi vozes vindo da cozinha. Estava prestes a chamar quando ouvi meu nome. O papai não tem ideia, Zoe estava dizendo, rindo. Ele é basicamente só um caixa eletrônico com pernas. Nessa hora, congelei no corredor. Que diabos, honestamente? Eu parei de me sentir mal meses atrás. Vanessa respondeu, soando completamente fria. O Derek está ficando impaciente, viu? Quando ela se formar, a gente acaba aqui. Meu estômago caiu. Derek? Acabar aqui. O que diabos estava acontecendo? Deus, o Derek é muito melhor que o papai, continuou Zoe. Ele é realmente divertido, ao invés de só obcecado por trabalho. O papai é um idiota, disse Vanessa, com uma risada que fez meu sangue gelar. Faz quase um ano disso e o idiota ainda não percebeu nada. Ele está ocupado demais ganhando dinheiro para a gente gastar, disse Derek. O Derek disse que podemos ficar na casa dele no lago no próximo mês, Zoe acrescentou. O papai nem vai notar que estamos fora. Não se ele continuar trabalhando até morrer por nós, Vanessa respondeu, melhor idiota de todos. Eu fiquei lá, completamente congelado, como se alguém tivesse derramado água gelada na minha espinha. 15 anos de casamento, 19 anos de paternidade, todas as minhas semanas de trabalho de 60 a 70 horas, todas as férias perdidas, todo o estresse e sacrifício, reduzidos a ser o caixa eletrônico pessoal delas. As duas pessoas pelas quais eu dei tudo estavam literalmente rindo de mim, às minhas costas. Eu senti como se alguém tivesse dado um soco no meu peito. Aquela dor de cabeça de repente não doía nada comparado ao que eu estava sentindo. Eu passei quase 2 décadas me matando no trabalho para prover para essas pessoas, e em troca, elas estavam me zombando e planejando me deixar assim que tivessem sugado tudo de mim. E quem diabos era o Derek? Algum cara que minha esposa estava, aparentemente, vendo há quase um ano, enquanto eu trabalhava horas extras para financiar o vício dela por compras e a mensalidade da faculdade de Zoe, a mesma faculdade onde ela estava, aparentemente, aprendendo a ser uma traiçoeira gananciosa como a mãe. Todos aqueles fins de semana em que eu fui ao escritório para atualizar meu trabalho enquanto elas estavam fazendo compras. Todos aqueles jantares com clientes que eu passei, para conseguir contratos que garantiriam nosso futuro financeiro. Tudo isso para isso. Elas continuaram conversando, despejando todos os seus planos. Como iriam esperar até eu pagar a última mensalidade da faculdade de Zoe para que Vanessa pedisse o divórcio? Como já tinham falado com um advogado de divórcios que disse a Vanessa que ela poderia pegar metade da minha aposentadoria e provavelmente a casa também. Como o Derek tinha um barco e uma casa no lago e as levava para essas pequenas viagens, enquanto me dizia que iam visitar a irmã de Vanessa ou qualquer coisa assim. Eu nem reconhecia mais essas pessoas. Minha esposa, com quem eu compartilhei a cama por 15 anos. Minha filha, a quem ensinei a andar de bicicleta, ajudei com o dever de casa e fiquei acordado quando ela estava doente. Elas eram estranhas usando rostos familiares, rindo de como eu era idiota por trabalhar até a morte para dar a elas uma vida confortável. Eu me afastei silenciosamente e saí pela porta da frente, antes que elas percebessem. Elas estavam tão envolvidas na conspiração delas que nem ouviram a porta fechar. Eu entrei no carro e só fiquei sentado lá por 1 minuto. Eu não precisava de mais nenhuma prova depois do que ouvi. Dirigi direto para o advogado de divórcios que meu amigo usou há alguns anos. Liguei do estacionamento e basicamente implorei por uma consulta de emergência. O advogado parecia surpreso com o quão certo eu estava sobre tudo isso. A maioria dos caras chega meio em dúvida. Acho que não eu. Quando você ouve sua própria filha te chamar de caixa eletrônico com pernas, enquanto sua esposa ri, não sobra muito o que discutir. Às 16h30 daquele mesmo dia, eu já tinha oficialmente pedido o divórcio. Assinei os papéis, paguei o adiantamento de $5.000 da minha conta pessoal e recebi um plano de ação claro sobre o que fazer a seguir. Meu advogado não tentou prolongar as coisas para cobrar mais horas, só me deu uma explicação direta sobre o que eu precisava fazer para me proteger. A primeira prioridade foi proteger minhas finanças. Passei a próxima semana separando tudo, abri novas contas em um banco completamente diferente, onde Vanessa e eu não tínhamos histórico. Transferi a maior parte das nossas economias para minha nova conta pessoal, deixei uns $2.000 na conta conjunta para que não percebessem imediatamente que algo estava errado. Liguei para todas as 4 operadoras de cartão de crédito e relatei os cartões como comprometidos. Solicitei novos cartões para serem enviados para meu escritório, em vez de para nossa casa.
Coloquei limites rigorosos no cartão conjunto restante, $500 no máximo, o suficiente para alimentos e coisas básicas, mas não para as compras de Vanessa. Mudei o depósito direto dos meus salários para a nova conta, liguei para meu provedor de 401k e garanti que eles colocassem perguntas de segurança extras na conta. Documentei todos os nossos ativos, tirei fotos de tudo que tinha valor em casa, fiz cópias de todos os extratos financeiros, baixei todos os registros bancários, mostrando o padrão regular dos gastos excessivos de Vanessa no último ano. Vanessa vinha, sistematicamente, drenando dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta separada que eu nem sabia que existia. Quase $30 mil sumiram. Quando mostrei isso ao meu advogado, ele disse que isso jogaria a favor de mim no processo de divórcio. Ela estava planejando a saída dela com seu dinheiro, ele disse. Os juízes não gostam disso. A parte mais difícil foi voltar para casa todas as noites e agir como se estivesse tudo normal. Eu me sentava no jantar, ouvindo Vanessa falar sobre o dia dela. A aula de yoga foi tão intensa hoje, ela dizia. Sim, claro, 3 horas de yoga, com certeza. Eu via Zoe mandando mensagens debaixo da mesa. As duas, completamente sem saber que eu sabia o que estavam fazendo. Eu assentia nos momentos certos, perguntava sobre os planos delas para o final de semana, até aprovei uma viagem de compras cara para Zoe naquele final de semana, sabendo que seria a última vez que eu financiaria algo assim. Elas não perceberam nada de diferente em mim, apenas o mesmo pai previsível, o marido muito focado no trabalho para ver o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. No trabalho, comecei a arrumar silenciosamente minhas coisas. Falei com meu chefe sobre tirar alguns dias pessoais nas próximas semanas, comecei a documentar todos os meus projetos e criar planos de transição, caso o divórcio ficasse feio e afetasse o meu desempenho no trabalho. Meu chefe percebeu que algo estava errado, mas não pressionou, apenas me disse para tirar o tempo que eu precisasse. Também aproveitei para ler cuidadosamente nossos documentos de hipoteca, os empréstimos dos carros, tudo. Descobri que a casa estava em melhor situação do que eu pensava. Eu a comprei antes do nosso casamento e fiz todos os pagamentos com a minha renda, então meu advogado estava confiante de que eu poderia ficar com ela. Ambos os carros estavam pagos, mas o meu estava no meu nome, enquanto o dela era conjunto. Mais uma coisa para resolver. Depois de uma semana inteira de preparação, estava pronto. Esperei até depois do jantar, numa sexta-feira à noite, quando sabia que tanto Vanessa quanto Zoe estariam em casa. Zoe tinha voltado da faculdade para o fim de semana, supostamente para lavar roupa, mas provavelmente para me pedir mais dinheiro. Chamei as duas para a sala de estar, desliguei a TV e me sentei em frente a elas, como se estivéssemos prestes a discutir planos para as férias ou algo assim. 15 anos de casamento estavam prestes a acabar. Eu finalmente estava tomando o controle da minha vida, das pessoas que estavam me tratando como um tolo. Então, falei casualmente, como se fosse comentar sobre o tempo. Entrei com o pedido de divórcio na semana passada. Achei que deveriam saber. O olhar no rosto de Vanessa foi impagável, puro choque seguido de confusão e depois pânico. Zoe congelou no meio da mensagem, seus polegares pairando sobre a tela do celular. O silêncio na sala estava tão denso que dava para cortar com uma faca. O que? Vanessa finalmente conseguiu dizer. Eu me reclinei na cadeira, completamente relaxado. Divórcio. Você sabe, aquela coisa que acontece quando sua esposa está se envolvendo com um cara por um ano enquanto sua filha apoia. Vanessa ficou pálida como um fantasma. Zoe parecia que ia vomitar. Eu não sei o que sua. Vanessa começou. Eu a interrompi com uma risada que provavelmente soou um pouco desequilibrada. Guarde isso. Sério, eu ouvi vocês duas na cozinha na semana passada, como se eu fosse só um caixa eletrônico com pernas, como o Derek é muito melhor que o velho e chato do papai, como vocês estão planejando sair depois da formatura. Aliás, ótima ideia de vida. Realmente inspiradora, pai. Zoe tentou falar, mas eu a interrompi também. Não terminei, disse. Eu não estava gritando, nem estava particularmente bravo mais, apenas terminado. O problema das conspirações é que elas são difíceis de manter em segredo dentro de casa, então deixa eu explicar como isso vai funcionar. Continuei, minha voz calma. O divórcio já está feito. Não negociável. Eu movi a maior parte dos nossos bens onde vocês não podem tocar, mas não se preocupem, deixei $2.000 na conta conjunta. Isso deve cobrir o quê? Meio mês de compras de vocês. Mas você não pode simplesmente. Vanessa gaguejou.
Na verdade, eu posso, e eu fiz, sorri. Antes que você comece com as desculpas sobre como eu trabalho demais, ou sou emocionalmente indisponível, ou qualquer que seja o script que você preparou, guarde seu fôlego. Quando você decidiu trair ao invés de se comunicar, perdeu o direito a essa conversa. A tensão na sala estava pesada. Zoe provavelmente, percebendo que o fundo universitário dela estava em sério perigo, tentou uma abordagem diferente. Você está exagerando, a mamãe merece ser feliz. E de qualquer forma, o Derek é. Deixa eu parar você aí, disse. Eu não me importo com o Derek. Isso não é sobre ele, é sobre respeito e honestidade, duas coisas que nenhuma de vocês parece entender. Vanessa estava chorando agora. Isso teria partido meu coração uma semana atrás, mas agora eu só não sentia nada. O que você quer que eu diga? Ela soluçou. Que eu estraguei tudo. Tudo bem, eu estraguei. Mas você não tem sido emocionalmente presente há anos. Você está certa em uma coisa, disse. Eu estive focado demais em prover e não o suficiente no que estava acontecendo dentro de casa. Meu erro, lição aprendida. A seguir, expus a realidade da nova situação delas com frieza e precisão. Meu advogado me orientou sobre a provável divisão dos bens, de acordo com as leis do nosso estado. A casa provavelmente ficaria comigo, já que eu a comprei antes do casamento e fiz todos os pagamentos com minha renda. A propriedade de férias que compramos 5 anos atrás provavelmente seria dividida, mas, dado o comportamento financeiro documentado de Vanessa, eu tinha boas chances de ficar com ela também. Cada um ficaria com seu próprio carro. As contas de aposentadoria seriam o principal campo de batalha, mas até lá, meu advogado estava confiante de que conseguiríamos limitar os danos. Você não pode simplesmente nos cortar financeiramente! Zoe exclamou. E quanto à minha viagem de formatura? E a mensalidade do próximo semestre? Olhei para minha filha com algo entre pena e desgosto. Essa garota, a quem eu li histórias para dormir por anos, que ensinei a andar de bicicleta, que usava minhas camisetas de faculdade antigas para dormir porque cheiravam a mim, agora era uma estranha. Ações têm consequências, disse calmamente. Você me chamou de carteira. Parabéns, você acaba de descobrir que carteiras têm cadeados. Quer dinheiro para extras? Arrume um emprego, como eu fiz na sua idade. Vanessa tentou uma abordagem diferente, trocando as lágrimas por barganha. Isso não é justo com a Zoe, ela é só uma criança, ela não deveria sofrer por causa dos nossos problemas no casamento. Eu realmente ri disso. Ela não é uma criança, ela tem 19 anos, velha o suficiente para rir do pai dela sendo um tapete financeiro, velha o suficiente para manter seu caso em segredo, para planejar sua fuga às minhas custas e definitivamente velho o suficiente para aprender que ações têm consequências. O resto da noite foi um borrão de lágrimas, acusações e tentativas frustradas de me manipular. Zoe saiu correndo para o quarto, batendo a porta. Vanessa tentou todas as abordagens, raiva, mais lágrimas, chantagens emocionais. Eu dormi bem naquela noite, pela primeira vez em anos. Apesar de tudo, eu estava em paz. Melhor ainda, finalmente estava tomando as rédeas da minha própria vida. As semanas seguintes foram tensas. Estabelecemos uma convivência estranha e desconfortável em casa. Eu comecei a trabalhar ainda mais, não porque precisava, mas porque queria evitar ficar em casa. Quando estava lá, Vanessa alternava entre desculpas chorosas e silêncio, dependendo da abordagem que achava que poderia funcionar naquele dia. Zoe se comportava como uma adolescente revoltada, batendo portas e me lançando olhares de ódio durante o jantar. Eu mantive minha postura nas restrições financeiras. Zoe teve uma crise completa quando o cartão de crédito não cobriu o vestido de formatura de $400 que ela queria. Ela entrou na minha sala enquanto eu estava em uma call de trabalho. Isso é uma merda, ela gritou. Como vou à festa agora? Você pode arrumar um emprego de fim de semana no shopping, sugeri. Sempre estão contratando na praça de alimentação. Ela começou a murmurar coisas que eu não conseguia ouvir. Eu apenas dei de ombros e voltei à minha planilha. Percebi que nem estava mais irritado. É estranho como alguém pode se tornar um estranho para você tão rápido. O processo de divórcio seguiu como um relógio. Vanessa contratou sua própria advogada, essa mulher que aparentemente se especializava em conseguir para as mulheres o que elas mereciam. A primeira ação dela foi entrar com uma petição contra mim, alegando que ela merecia mais devido aos anos de trabalho doméstico não remunerado e ao meu abandono emocional. Ela tentou se pintar como uma esposa sofredora que foi forçada a criar nossa filha sozinha enquanto eu estava fazendo dinheiro.
Eu não pisquei. Meu advogado era um tubarão completo. Ele já havia documentado tudo, o caso extraconjugal. Para resumir, encontramos meses de mensagens entre ela e Derek, usando nosso iCloud compartilhado, e encontramos e-mails que confirmavam tudo, o dinheiro roubado, a conta secreta. 2 dias após a petição contra mim de Vanessa, o juiz rejeitou a maioria de suas alegações com base nas evidências de sua infidelidade e conduta financeira imprópria. Eu fiquei com a casa, como esperado, mantive meu carro, meu 401k, menos uma parte do acordo com Vanessa, que acabou sendo menor do que eu esperava, e nossa propriedade de férias. O juiz decidiu que eu a paguei com minha renda separada, não com fundos matrimoniais. Vanessa ficou com o carro dela e uma pequena parte de nossas economias. Bom para mim. Cerca de 3 semanas depois, Vanessa e Zoe ainda estavam na casa, porque garantir a casa na audiência preliminar leva meses. A realidade começou a bater forte em ambas. Derek, de repente, estava muito ocupado para ver Vanessa, agora que ela não tinha acesso aos nossos bancos de dados completos. É engraçado como isso funciona. Ela ligava para ele de vez em quando, chorando, e ele dava desculpas sobre trabalho ou compromissos familiares. Eu não tentei bisbilhotar, mas a casa não é tão grande e Vanessa não era exatamente silenciosa nessas ligações. Uma noite, eu a ouvi literalmente implorando para ele se encontrar, dizendo que precisava de alguém. Ele aparentemente disse que precisava de um tempo para pensar, ou seja, ele precisava encontrar uma nova mamãe rica. Os amigos de Zoe também começaram a se afastar. Acontece que, quando você não pode financiar uma maratona de compras, algumas amizades desaparecem rápido. Ela voltou mais cedo de um encontro com amigos, claramente chateada. Mais tarde, eu a ouvi no telefone reclamando que seus amigos tinham ido a um restaurante caro e depois a um show que ela não podia pagar. Eles nem se ofereceram para ajudar a pagar. Ela reclamava para quem quer que fosse na outra linha: eles sabem da minha situação, eles sabem que meu pai me cortou. Bem-vinda à verdadeira amizade, filha. Quando a carona grátis acaba, você descobre quem realmente gosta de você pelo que você é. Eu não me gabei disso, só deixei que as consequências naturais fizessem o trabalho delas. Quando Vanessa não conseguiu comprar mantimentos por uma semana, porque ela tinha gastado a maior parte do seu dinheiro tentando impressionar Derek, fui eu quem comprei. Quando Zoe precisou de dinheiro para uma excursão escolar legítima, eu paguei diretamente à escola. Eu simplesmente não estava mais financiando o estilo de vida que permitia o desrespeito delas. A parte mais estranha foi como minha vida começou a melhorar quase que imediatamente. Eu consegui a promoção para diretor no trabalho, em parte porque eu estava mais focado e eficiente desde a confrontação. Sim, o pai chato e trabalhador vale a pena. Algo sobre estabelecer limites na sua vida pessoal torna mais fácil fazer o mesmo profissionalmente. Minha pressão arterial caiu 20 pontos, comecei a dormir melhor do que nos últimos anos, comecei a me reconectar com antigos amigos que eu havia perdido contato porque estava sempre trabalhando para sustentar o estilo de vida de Vanessa. Meu amigo e eu começamos a jogar basquete nos fins de semana de novo, até me juntei a um grupo de trilhas que se encontrava nas manhãs de sábado, algo que eu nunca tinha tempo para antes. Pouco a pouco, sinais de mudança começaram a aparecer em Vanessa e Zoe também. Vanessa começou a procurar emprego, atualizou seu currículo de professora, ligou para sua ex-diretora para saber se havia vagas. Zoe se inscreveu para um emprego de meio período no shopping, sem que eu precisasse empurrar. Eu até a vi pesquisando universidades estaduais mais baratas online, bem diferente da cara universidade particular que ela estava frequentando com o meu dinheiro. Uma noite, ela estava olhando para escolas estaduais, um contraste tanto com a universidade cara que ela frequentava com o meu dinheiro. Elas estavam se ajustando à nova realidade, gostem ou não, e eu, bem, isso não era mais o meu problema. Cerca de 2 meses depois que o processo de divórcio começou, consegui garantir a casa na audiência preliminar. Isso significava que Vanessa e Zoe tinham que se mudar. Eu dei a elas uma semana para empacotar as coisas essenciais. Elas encontraram um apartamento minúsculo e horrível do outro lado da cidade, que Vanessa mal podia pagar com o novo emprego de meio período como recepcionista no consultório de um dentista. O dia da mudança foi estranho. Eu contratei uma pequena equipe de mudança para ajudá-las, porque apesar de tudo, eu não queria ser um completo idiota sobre isso. Fiquei na minha garagem assistindo enquanto carregavam o caminhão com móveis que escolhemos juntos, fotos de tempos felizes, todas aquelas coisas. Não me senti triste, exatamente. Foi mais como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa desmoronando. Anos da minha vida desperdiçados por quê? Por causa de um cara? Bem, a perda delas.
Zoe mal falou comigo o dia todo, foi um trato frio, como se eu fosse o vilão na história dela. Vanessa tentou novamente a abordagem de choramingar, sempre tentando encontrar razões para falar comigo a sós. Você tem certeza que é isso que você quer? A gente ainda pode consertar isso. E a minha favorita, o que eu faço agora? Como se fosse de alguma forma meu trabalho resolver a vida dela depois de ela ter passado um ano traindo e planejando me deixar. Eu só continuei com respostas curtas, focando nas questões práticas. No final do dia, elas se foram. As primeiras noites foram, admito, difíceis. A casa estava muito vazia, muito silenciosa. Mas então comecei a retomar os espaços. Mudei minhas coisas de volta para o quarto principal, que eu tinha deixado durante nossa convivência estranha, montei um escritório de verdade no quarto de Zoe, transformei a sala de jantar formal, que Vanessa insistiu que comprássemos, mas que nunca usamos, em uma academia em casa. Comecei a fazer churrasco durante a semana, só porque eu sentia vontade. Comprei uma TV nova para a sala de estar, maior do que a que Vanessa sempre reclamava que estragava sua decoração. Adotei um cachorro do abrigo local, um misto de labrador chamado Charlie, que me segue como se eu fosse o maior ser humano de todos. O trabalho também melhorou dramaticamente. Comecei a sair do escritório por volta das 18 horas, a promoção veio com um bom aumento de salário, mas agora eu realmente tinha tempo para aproveitar o dinheiro extra. Cerca de 2 semanas depois que elas se mudaram, meu telefone tocou enquanto eu fazia o jantar. Era a Zoe. Eu quase recusei, mas a curiosidade falou mais alto. Ela estava toda embargada, parecendo que tinha chorado por horas e me solta a bomba. Derek simplesmente desapareceu quando soube que não viria um grande pagamento do divórcio. Bloqueou o número dela e tudo. Clássico. Eu estava só em minha cozinha, organizando as contas quando ela me falou isso e eu não consegui evitar de sorrir. Como eu deveria me sentir mal por saber que o cara que ajudou a destruir meu casamento se revelou um explorador de interesse? Fala sério, a vida encontra uma maneira de equilibrar as coisas. Vanessa, aparentemente, está se desfazendo por causa disso, e Zoe parecia genuinamente surpresa quando eu não corri para confortá-las imediatamente. Houve um silêncio desconfortável e então Zoe murmurou algo sobre como elas não pensaram nas consequências, o que é exatamente o problema, não é mesmo? Não vou mentir, há uma satisfação em ver o karma acontecer em 4K. Ela desligou o telefone. Desde aquele dia, ela parou de ligar. Já se passaram 6 meses desde que o divórcio foi finalizado, e minha vida deu uma virada completa de 180 graus. Eu perdi 13 quilos de tanto ir à academia 4 vezes por semana. A situação financeira agora é noite e dia também. Com apenas eu para sustentar, estou guardando mais do que nunca. A casa está totalmente diferente agora. Reformada. A cozinha que Vanessa reclamava há anos, transformada. O quarto de Zoe virou um incrível escritório para o trabalho, com 3 monitores para jogos. Meu bom garoto Charlie fica absolutamente louco quando eu entro pela porta todos os dias. Enquanto isso, a vida de Vanessa e Zoe foi para o fundo do poço. Através de amigos em comum, ouvi que Vanessa foi demitida do emprego de recepcionista por faltar constantemente. Agora ela trabalha em uma loja de conveniência. Zoe teve que abandonar a faculdade cara quando a mensalidade veio. O que posso dizer? O karma é uma vaca. Então, veio esta manhã. Eu estava só fazendo minhas coisas quando alguém bateu à porta. Para minha surpresa, era Vanessa, parecendo que tinha saído de um lixão. Ela me mandou aquele clássico "podemos conversar", mentindo, enquanto tentava espiar para dentro do que costumava ser sua casa. Eu não a convidei para entrar, apenas fiquei na porta. Já estamos conversando. Então veio toda a história de choro. Como Derek sumiu assim que percebeu que não havia um grande pagamento vindo em sua direção. Chocante, eu sei. Como elas estão morando em um apartamento mofado. Como Zoe teve que abandonar a faculdade e está dormindo no sofá de uma amiga. E claro, tudo levou ao que eu sabia que estava por vir. Ela precisava de uma ajudinha para se reerguer. Prometeu que me pagaria de volta quando encontrasse algo melhor, o que é código para nunca. Eu apenas olhei para essa mulher com quem passei 15 anos, que ria pelas minhas costas e tentou me limpar financeiramente, e disse não, simples assim. Ela começou a chorar sobre como poderiam perder o apartamento, e eu apenas disse que isso parecia um problema dela, não meu. Mais tarde, Zoe me enviou um e-mail com uma chantagem emocional sobre como sentia minha falta e não sabia o que fazer. Por um segundo, quase me senti mal, lembrando de todas as coisas de pai que fiz por ela.
Mas então, me lembrei de ouvi-la me desrespeitando e rindo disso, e apertei excluir. Olha, eu segui em frente. Fiz alguns amigos reais em quem posso confiar. Meu amigo Mark perguntou se eu me arrependo de como as coisas aconteceram. Eu disse que talvez com Zoe algum dia, se ela realmente mudasse, mas Vanessa, aquela ponte não está só queimada, ela está completamente destruída. Alguns podem achar que estou sendo duro, mas depois de 15 anos sendo usado por pessoas que deveriam ter me amado, finalmente coloquei a mim mesmo em primeiro lugar, e honestamente, nunca estive melhor. Eu não me sinto mal por cortar Vanessa. Ela fez a cama dela. Sim, eu pensei em tentar reconstruir algo com Zoe eventualmente, mas ela foi ensinada a ser assim pela mãe, então eu realmente não acho que isso vai mudar. É duro, eu sei, mas ela cruzou a linha. Ela precisa crescer e perceber seu erro. Para as pessoas que dizem que eu deveria ter tentado o aconselhamento primeiro, ela estava transando com outro cara por 1 ano, enquanto roubava meu dinheiro e planejando me deixar. O que exatamente havia para aconselhar? Para quem está se perguntando sobre Derek, ele não é meu problema. Talvez vocês não entendam, mas meu problema não é com ele. Existem muitos idiotas como ele, procurando mamães ricas. Mas eu nunca pensei que minha esposa cairia nessa. O que posso dizer? A vida tem um senso de humor, provando que você está errado às vezes.